A irmã Cibele está com a oportunidade. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? É muita alegria estar aqui no Dia das Mães, poder trazer essa palavra para os irmãos, porque eu falo que mãe, ela é a obra-prima de Deus. Porque o projeto de Deus é a família, e a família, ela vem da mãe. E eu quero agradecer e quero deixar aqui a palavra para os irmãos, que está no livro de Josué, capítulo 14. Todos encontraram, irmãos? Eu vou ler a partir do versículo 5, que é onde Deus me deu essa revelação para o dia de hoje. Capítulo 14, a herança das tribos. Como o Senhor ordenará a Moisés, assim fizera os filhos de Israel, e repartiram a terra, como o Senhor ordenará a Moisés. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos eu tinha quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia, a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia o meu coração. Mas meus irmãos subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que hoje tenho já 85 anos. Até aqui, irmãos. Essa palavra eu refleti muito porque eu não conhecia Calebe tão profundamente. E quem é Calebe? Os irmãos da igreja aqui sabem quem foi Calebe? Eu, até estudar profundamente essa palavra, eu não tinha noção do quão poderoso é as promessas do Senhor em nossas vidas. Calebe, ele foi um homem da tribo de Hebrom. Quando ele foi espia, lá em Israel, ele era descendente da tribo de Judá, mas no final ele se tornou da tribo de Hebrom, porque ele herdou a promessa do Senhor. Ele foi liberto da escravidão do Egito. Ele viu muitas coisas. Calebe, ele viu as 10 pragas que assolaram o Egito. Ele viu o livramento do Senhor ao abrir o Mar Vermelho. E com isso ele pôde testemunhar a glória de Deus. O que eu tenho entendido até aqui, meditando essa palavra, desde que eu recebi o convite do pastor para vir trazer essa palavra para vocês, é que a maior parte das nossas promessas, as promessas que Deus tem para nós, ela depende da motivação dos nossos corações. Era como se Calebe estivesse dizendo ao seu coração e dizendo para todos que ele sempre permaneceu fiel ao Senhor dentro desses 45 anos que ele teve que esperar para receber a promessa do Senhor. Há muitas pessoas que começam muito bem a vida cristã. Eu falo isso porque a gente vê isso todos os dias.
começa com um coração humilde, começa com um coração aquebrantado, começam cheio de temor do Senhor, não falta um culto, não falta nenhum convite que é dado pela igreja. Mas com o passar do tempo, devido às circunstâncias do mundo, como o pastor falou, devido ao que o inimigo lança, devido ao entretenimento do mundo, a motivação do coração vai mudando. Muitos deixam de ensinar e deixam de aprender. Então, cada vez mais o coração do homem vai ficando duro, vai ficando insensível. E por causa do coração de Caleb, ele não só herdaria a terra, mas os seus descendentes também seriam abençoados através da sua vida. Sibeli, o que você quer dizer sobre essa palavra que você falou até aqui? Que a bênção que Deus tem para você hoje, ela não vai tocar só você, só a sua vida. Ela vai tocar todos os seus descendentes. Ela vai tocar de geração em geração, porque a promessa do Senhor, ela dura para sempre. Então, o que acontece com Caleb? Essa passagem, ela deixa muito claro que ele herdaria sim essa promessa, mas se ele fosse perseverante ao Senhor. E ele perseverou, ele foi fiel, ele não deixou o seu coração cair em meio às dificuldades. Ele não murmurou, igual muitos murmuraram quando estavam no deserto. Eles até chegaram a criticar e perguntar a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Por quê? Para passar fome? Para morrer de sede? Eles nem tinham noção e eles viviam um milagre 24 horas por dia. E hoje, o milagre ainda existe, só que nós não vemos o milagre. Nós não abrimos os olhos para agradecer todos os dias o milagre da vida, que é levantar, que é abrir os olhos e agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade e lembrar das promessas que Ele tem na nossa vida. Caleb, ele conservou a fé e o vigor por 45 anos. Hoje, eu falo por mim, eu passo uma luta, 6 meses, 1 ano, eu falo: Senhor, esqueceu de mim? E Deus me lembra: eu jamais esquecerei do Senhor. Jamais esquecerei de mim, na verdade, né? Ele jamais esquecerá de nós, jamais Ele esquecerá de você. A herança, ela foi jurada por Moisés, onde ele falou, né, que certamente a terra que ele pisou seria dele e dos filhos dele. E devido à perseverança, o milagre, ele foi alcançado. Na Bíblia diz que Deus, Ele fala para nós que não vai ser fácil. Tem sido dias muito difíceis. A gente olha essa tragédia que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, é triste. Eu parei de olhar a televisão, às vezes eu olho um pouquinho ali a rede social, mas tudo que você vê gira em torno daquele ali. E a mão de Deus está naquele lugar. Ela tem levantado muitas pessoas para ajudar todas aquelas famílias que estão naquela situação. Nós somos os escolhidos e passaremos sim por momentos difíceis, porque Ele falou que não seria fácil. Em momento algum Ele falou assim: vem aqui que vai ser fácil, vem aqui que o caminho está livre para você. Em momento algum Jesus disse isso. E nesses momentos mais difíceis das nossas vidas, nós temos que buscar a revelação da palavra de Deus. Essa revelação, ela vai nos lembrar do amor que Ele tem por nós. E lá em Jeremias, eu gosto sempre de ler a passagem que tem lá em Lamentações, que Jeremias fala, 3:21, onde ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperanças. Porque se eu lembrar só das minhas dores, dos meus traumas, do que eu tenho que enfrentar, eu vou desistir. Porque nós somos falhos, nós temos medo, infelizmente, nós temos que ver para crer. E não é assim que diz a palavra do Senhor: eu tenho que crer para ver.
Infelizmente, a nossa tendência é sempre trazer essas memórias de coisas ruins. E, frequentemente, tentar justificar os nossos erros. Hoje eu estou passando por essa luta porque eu falhei ali. Hoje eu estou passando por essa luta porque o fulano não me ajudou. Hoje eu estou passando essa luta porque o pastor não me fez um convite para ir para a igreja. Hoje eu estou passando por isso porque os meus pais fizeram isso. Então nós temos a mania de justificar todos os nossos erros. Mas Deus, de certa forma, Ele pede sim, mas não para justificar, para a gente confessar os nossos pecados e não cometer mais. Os erros, as lutas, a incredulidade, esses pensamentos de desobediência, porque são pensamentos de desobediência, porque na Bíblia não diz para a gente ter falhas, medo. Na Bíblia não diz, na Bíblia diz para a gente ser forte, para a gente ser corajoso, para a gente ter bom ânimo, para a gente ter fé, para a gente lembrar todos os dias do amor de Cristo. Não importa o tamanho do problema que nós temos hoje. Pode ser o maior problema, pode ser um problema maior do que aquele que está acontecendo no Rio Grande do Sul, porque todos aqui têm um problema individual. Todos aqui passamos por lutas hoje. O que importa é o tamanho da fé que nós enfrentamos esses problemas. Caleb, ele confiou em Deus, ele confiou nas promessas e ele acreditou que ela duraria para sempre. Se ele não tivesse acreditado, ele não tinha aguardado 45 anos. Ele tinha se juntado àqueles que estavam murmurando, àqueles que estavam reclamando, àqueles que se amontoavam para falar mal. É difícil obedecer durante uma tormenta. É muito difícil obedecer quando eu olho e eu vejo que eu estou com um problema e eu não estou conseguindo resolver. Mas Deus, Ele alimenta o nosso coração. Só que nós não conseguimos ver a mão de Deus. Por quê? Porque nós estamos em desobediência. Nós estamos muitas das vezes tristes, aonde eu só consigo olhar o problema, eu não consigo olhar a solução, que é o Senhor. Aonde muitas das vezes eu falo que desistir é mais fácil. Mas hoje eu venho aqui dizer para os irmãos da igreja que Deus renova as nossas forças. Ele nos faz lembrar todos os dias das bênçãos que Ele tem prometido para nós. Irmãos, quando eu falo todos os dias, é a todo momento. Na Bíblia fala, clama-me. Nós temos que clamar. Nós temos que falar, Senhor, vem sobre mim. Jesus, vem sobre a minha causa. Se eu não consigo ver, abra os meus olhos, porque eu preciso ver a promessa. A Bíblia, ela não está aqui só para todo domingo a gente vir aqui e ler uma palavra de saudação. Ela está aqui para mudar as nossas vidas. Ela está aqui para tirar nós do comodismo. Ela está aqui para abrir os nossos olhos espirituais. O Caleb sabia que o tempo não iria impedir dele receber a promessa do Senhor. Ele sabia que poderia passar tempo, ele não imaginou que passaria 45 anos. Mas em nenhum momento ele desistiu. Ele não permitiu que o tempo diminuísse a esperança dentro do seu coração. Então, irmãos, não permita que o tempo diminua a esperança daquela promessa que o Senhor já fez para vocês. Não permita que a luta não te faça enxergar o que Deus tem para você. Não permita que você fique cego diante das batalhas. Ore, persevere, peça ao Senhor para abrir a sua visão e que você consiga ver o que Ele tem para você. Cada dia que passa, eu tenho mais convicção e certeza que o tempo, ele é um instrumento de Deus. O tempo, ele nos molda, ele vem para aperfeiçoar nós que somos falhos. O tempo, ele vem para nos preparar para a promessa do Senhor.
Existe promessa que ela não pode ser entregue de qualquer jeito. Existe promessa que primeiro o Senhor te prepara para você receber, para que quando ela chegue na sua vida, ela vire bênção para você e para a sua família. E ele sabia disso. Ele sabia disso, tanto é que ele teve o compromisso com uma fé. Eu afirmo para todos vocês nessa noite que pode passar o tempo que passar, é certeza que a promessa ela vai se cumprir na sua vida. E nós não podemos envelhecer o nosso espírito. Caleb, quando ele recebeu a promessa de Moisés, ele tinha 40 anos. Ele era novo. Ele era muito novo. E mesmo que se passou ali 45 anos, ele não se permitiu envelhecer espiritualmente. Ele não permitiu que o espírito dele se sentisse cansado de esperar as promessas de Deus. Eu estava essa semana conversando com Deus algumas coisas sobre alguns assuntos pessoais, no qual eu não entendia o porquê daquilo na minha vida. Então, eu passei por um processo de divórcio muito conturbado, e a sentença ela saiu um pouco mais de 20 dias depois de quase 5 anos. E por alguns dias eu só chorei, outros dias eu orei, eu até conversei com a pastora, conversei com o pastor. E teve um momento que eu estava indo trabalhar às 7 horas da manhã, onde Deus me revelou o porquê daquilo. E o porquê que Ele me colocou aqui hoje para falar sobre a promessa dEle na vida de vocês. Então Ele me fez lembrar de promessa que Ele me fez quando eu nem ainda era crente. Ele me fez lembrar de onde Ele me tirou. Ele fez me lembrar de quantos livramentos Ele já me proporcionou. E neste momento que eu estava dentro do carro, eu acho que quem passava por mim ali falava assim, aquela irmã ali é meio maluquinha. Porque geralmente ou eu vou louvando, ou eu vou chorando mesmo, ou eu vou orando, mas eu vou conversando com o Senhor todos os dias, que é uma maneira ali de eu estar consagrando o meu dia, pedindo proteção ali para mim, para minha família, pedindo ali discernimento para eu conduzir o meu dia melhor. E nesse dia eu chorei muito, mas foi de alegria, porque Ele me lembrou. Então Ele me lembrou e não deixou que eu envelhecesse espiritualmente. Ele não deixou que eu esquecesse da palavra do Senhor e das promessas que Ele tem na minha vida. Quantos aqui, eu posso dizer, irmãos, eu já me senti e às vezes eu me sinto aqui. Quantos já não sentem o mesmo calor? Quantos já não têm a mesma fé? Quantos aqui já não têm o mesmo entusiasmo ou a mesma coragem? E é como se a gente vivesse no automático. Eu vou para a igreja, eu sento, eu levanto, eu oro, eu vou embora. É como se nós estivéssemos vivendo no automático. Deus, Ele não nos quer no automático. Deus, Ele quer que a gente viva intensamente, cada minuto, independente se é de luta, independente se é vitória. Mas Ele quer que a gente viva, Ele quer que a gente levante, Ele quer que a gente acorde. E como, eu fiquei pensando, Senhor, como nós podemos, evitar, como que eu posso evitar todos os dias? Eu, pecadora, eu falho, eu, às vezes, fraca, como que eu posso evitar de envelhecer dessa forma? E Caleb falou muito comigo, essa palavra falou muito comigo, e a maneira que eu tenho para permanecer com meu espírito jovem é obedecer ao Senhor. Não existe outra forma de eu permanecer, de eu acreditar, de eu ter fé, se eu não obedecer. Então nós devemos ter obediência ao Senhor. E isso é muito, difícil. É muito difícil hoje em dia a gente obedecer.
obedecer os nossos pais, para quem ainda tem os seus pais, obedecer até mesmo, né, os nossos patrões, obedecer às normas, às leis, obedecer o que tem que ser obedecido. Lá em Números 13, versículo 30, capítulo 13, versículo 30, Caleb fez calar o povo perante Moisés. Como que ele fez calar o povo perante Moisés? Ele disse: certamente subiremos e possuiremos a herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. No meio da desobediência de muitos, ele permaneceu obediente. Ele permaneceu com uma fé inabalável. Caleb, ele possuía uma fé no profético. Ele possuía a obediência e ele ouvia Moisés. Então ele obedeceu e ele ouviu Moisés da mesma forma que ele passou a agir com Josué, quando Josué era líder dele. As revelações divinas, eu quero dizer para vocês que elas não existem para serem obedecidas. Elas existem para ser obedecidas. Elas não devem ser questionadas. Então eu não tenho que questionar a revelação que Deus tem para mim, eu não tenho que questionar o porquê que eu tenho que obedecer a palavra, eu não tenho que questionar o porquê que eu tenho que vir nos cultos, o porquê que eu tenho que ser fiel, o porquê que eu tenho que servir os meus pastores, o porquê que eu tenho que servir os meus irmãos, o porquê que eu tenho que ter um coração aquebrantado todos os dias e o porquê que eu tenho que acreditar nas promessas de Deus. Eu não tenho que questionar. O nosso papel não é questionar, irmãos. O nosso papel é obedecer. O nosso papel é simplesmente obedecer. Porque as revelações de Deus, elas são inquestionáveis. A Bíblia diz que aquela montanha que eles subiram quando eles eram os espias, quando Moisés mandaram eles lá no monte para espiar, aquela montanha, ela era habitada por gigantes. Os gigantes que eram descendentes de Golias. Aqueles gigantes, eles eram guerreiros. Lá fala que uma lança ali pesava um pouco mais de 7 quilos. Então, era realmente algo assim, impossível deles conseguirem vencer, porque as cidades, elas eram fortificadas em cima da montanha. O povo de Israel, ele tinha conquistado a terra, mas eles não tinham ainda conquistado o monte. Para conquistar a promessa a promessa de Deus, nós temos que olhar para a montanha. Então, jamais nós temos que olhar para as lutas, para as ruas, né, para a terra. Nós temos que olhar para a montanha. Por mais que seja difícil, por mais que seja algo que está distante de você, mas não deixe de olhar para a montanha, porque lá está a promessa do Senhor na vida de cada um aqui nesta noite. E muitas vezes, né, nessa escalada da montanha, eu posso dizer, lá na Bíblia não fala muito sobre isso, mas os pés, eles sangram. Todos nós, eu falo que Caleb, que nós vivemos também escalando montanhas todos os dias, nós suamos, nós cansamos, nós olhamos para trás, nós temos a impressão que nós não subimos nada, nós temos a impressão que nós não evoluímos em nada, nós temos a impressão que é mais fácil desistir. E eu quero dizer aos irmãos aqui essa noite que vai ter sim todos esses momentos de desânimo, vai ter sim todos esses momentos que vão nos machucar,
vai ter sim vontade sim de sair correndo, de falar eu não consigo chegar até lá, mas mais uma vez eu venho falar para os irmãos, lembre-se da promessa que Ele tem na vida de vocês. Jamais esqueça das promessas. Mesmo em meio a tanta tempestade, lembre-se das promessas. Eu sei que é tanta coisa que nós passamos todos os dias. Eu tenho mania de anotar tudo que eu sonho, tudo que Deus fala para mim. Eu coloco ali na Bíblia. Vira e mexe, eu abro minha Bíblia aqui, eu vejo uma anotaçãozinha e tem uma data lá. E muitas das vezes, Deus me faz abrir para me lembrar daquela promessa que eu já havia esquecido. Então não esqueça, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja a luta de todos vocês aqui nesta noite, não esqueça das promessas do Senhor. Subir a montanha não é fácil, né? Existe um preço a se pagar. Existe um preço. E existirá um momento que você, que eu, que os nossos pastores, nós teremos que tomar uma decisão. E essa decisão é uma das mais importantes da nossa vida, né? E neste momento eu digo a vocês, vocês vão subir a montanha ou vocês vão ficar só na terra que vocês conquistaram? Porque eu quero subir a montanha. Por mais que seja difícil, por mais que a montanha esteja longe, por mais que eu tenha que machucar os meus pés, por mais que eu tenha que levar a minha família ali nos trancos e barrancos, eu prefiro conquistar a montanha, porque Deus prometeu que Ele iria me dar a montanha. E Deus prometeu para cada um aqui essa noite que Ele vai dar a montanha para vocês. Então, mais uma vez, eu só quero dizer aos irmãos que não desistam. Né? Hoje nós estamos aqui no Dia das Mães, e hoje não existe um ser que seja mais forte do que a mãe. A minha mãe dizia que se a mulher lembrasse da dor do parto, ela não teria outros filhos. Então não desista, irmãos. Por mais que tenha sido doloroso no passado, por mais que você tenha se machucado no passado, não desista, é promessa. Assim como os filhos, né? Eles são as promessas da nossa vida. Eles são a herança do Senhor. Nós não temos que desistir em meio às dificuldades. E é o que a gente tem conversado no nosso grupo de mulheres, que a gente fala mulheres porque a gente conversa muito sobre isso, que nós temos que se unir, igreja. Que nós temos que interceder pela vida do irmão. Às vezes o irmão chega, está lá no cantinho, está triste. Eu nenhum paz do Senhor eu dou para o meu irmão quando eu entro na igreja. Eu vou embora, nenhum abraço eu dou. E talvez aquele abraço, aquela saudação, a paz do Senhor, seja o que ele está precisando naquela noite. Então que nós venhamos a ser mais íntimos da igreja. Não só da igreja, mas da família. Né? Hoje foi Dia das Mães, você olha lá Instagram, Facebook, um monte de fotinha, todo mundo postando foto com a mãe, todo mundo fazendo várias declarações de amor. Tá, e depois do Dia das Mães, como que é? Como é você depois do Dia das Mães com a sua mãe? Como é você depois do Dia dos Pais com seus pais? Como é você no seu dia a dia? Você está com o espírito envelhecido ou você acredita na promessa do Senhor? Então eu venho nessa noite para realmente deixar essa palavra para os irmãos e dizer que existe uma pessoa que eu vou falar dela aqui, porque eu não poderia deixar de falar dela, que ela é muito importante para nós. Ela é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele passou uma noite inteira de oração e lágrimas, porque na manhã seguinte ele tinha que subir a montanha. E ele sabia que não seria fácil. Se Jesus sabia que não seria fácil, por que que eu, Cibele, vou falar que é fácil? Por que que eu vou virar para o meu irmão e vou falar que a montanha dele é mais fácil do que a minha? Fala para mim. Jesus sabia, ele sabia de todas as coisas.
E ele estava aqui sim para cumprir o que Deus tinha determinado. Na sua humanidade, ele chegou lá, quando ele estava orando, ele chegou um momento a cair de joelhos e dizer ao Pai: passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que o Senhor queres. Então ele também suplicou ao Pai. Por que nós não devemos suplicar? Por que a gente não tem que clamar? Por que nós não temos que convidar Jesus a vir estar conosco todos os dias das nossas vidas? Por que nós não temos que convidar o Senhor a falar: Deus, eu tenho essa luta. Vem sobre mim, Jesus, me fortaleça, me dá estratégias para que eu consiga sair dessa dificuldade. Me dê estratégias para que eu consiga olhar a montanha. Por mais que seja dias nublados, dias chuvosos, Ele vai sim nos dar a visão da montanha. Jesus subiu a montanha e pagou um preço. E eu digo, Jesus não teria feito isso se não valesse a pena. Se não valesse a pena, Jesus não tinha subido a montanha para trazer esperanças para mim e para você. Se não tivesse valido a pena, Ele não tinha acreditado no amor. Se não valesse a pena, Ele não tinha padecido sem merecer. E sem merecer, Ele deu a vida dele por nós. Para que a gente possa acreditar, sim, nas promessas do Senhor. Para que a gente possa acreditar que dias melhores virão. Que mesmo que seja um tsunami, Ele vai passar. E se a gente permanecer perseverante ao Senhor, se a gente permanecer com o espírito jovem, se a gente permanecer na fé do Senhor, se a gente acreditar que a promessa vai chegar, sem ter que duvidar, irmãos, sem ter que duvidar. Então a fé é o quê? Acreditar naquilo que eu não vejo, mas que ela vai chegar até mim. Então nós temos que ter fé. A fé é como se a palavra diz, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não posso vir aqui e trazer essa palavra para vocês se eu não tiver fé nas promessas dele. Não tenho porquê eu vir aqui falar de algo tão maravilhoso, de esperança, de promessa, de amor, de paz, se eu não acreditasse na promessa dele. É o que eu sempre falo, se a pregação ela não mudar o pregador, não faz sentido eu estar aqui. Eu sei que nós temos que estar aqui para trazer a palavra de vocês, mas é a honra e a glória de Deus que tem que ser exaltada. Não é a minha, não é a do pastor, não é a da pastora. E como que nós podemos exaltar essa honra e a glória do Senhor? É tendo fé nas promessas dele. É acreditando que nós vamos conseguir. É acreditando que, por mais que cada dia a gente veja tragédias maiores, Jesus está conosco. Jesus está conosco. E muitos, né, dos que estavam lá no Egito com Caleb, pereceram por não acreditar. Deus fazia tantos milagres ali, abriu o mar. Já pensou, você está passando aqui, Deus vai abrir o mar para você? E muitos deixaram de acreditar vendo aquilo. Então hoje nós temos que ter mais perseverança ainda. Porque você não vê o mar abrindo todos os dias. Você não vê o maná caindo dos céus. Você não vê a água brotando da rocha. Hoje é muito fácil. Então os milagres do Senhor, eles existem sim, mas de formas diferentes. Existe sim um milagre todos os dias. Só basta nós termos fé. E Jesus, Ele permitiu que eu trouxesse essa reflexão aqui hoje, que falasse tanto de promessa, promessa, promessa. Eu nem sei quantas vezes eu falei hoje promessa. Porque essa reflexão ela é profunda e ela é necessária para nós.
Muitas das vezes a gente ouve a palavra de Deus ali mesmo no automático. Então acabou o culto, muitos chegam em casa nem se lembram do que foi pregado na igreja. Então, irmãos, nós temos sim que refletir sobre a palavra. É uma oportunidade que Deus está nos dando de ouvir a palavra do Senhor. Então, todas as vezes que vocês forem, que vocês ouvirem uma pregação, que vocês tiverem a oportunidade de ouvir a palavra, pare, ouça a palavra, deixa ela falar com você. Talvez, como se diz, Deus vai abrir os seus olhos através daquele ali. Através de um irmão que chega e te dá um bom dia e te dá uma saudação. Através de um livramento que Deus te dá todos os dias, mas você não fala que é livramento, você fala que é coincidência. Então, irmãos, que nós comecemos a olhar, que nós comecemos a entender que as promessas vão se cumprir, mas para que elas se cumpram, nós temos que obedecer. Nós temos que obedecer e acreditar. A história de Caleb, ela fala sobre a perseverança que ele teve na fé. A perseverança que ele teve que passar durante 45 anos no deserto. Quando ele era espia, ele subiu ao monte, ele viu casas. Porque quando ele estava no deserto não tinha casas, tinha tendas. Viram frutas enormes, que era um carrinho para carregar um cacho de uva. Vocês conseguem imaginar o tamanho desse cacho de uva? Então ele viu aquilo ali, só aqueceu o coração dele para as promessas que Deus tinha na vida dele. Então ele foi perseverante na fé e destacou a importância da obediência e a importância de confiar. E eu quero deixar aqui para os meus irmãos, vamos ler Bíblia. Igreja, nós temos que ler Bíblia. A Bíblia, ela nos ensina lições valiosas para que nós hoje possamos enxergar a montanha. Bíblia é vida. A Bíblia não é um livro que tem que estar aberto na sua casa, lá no Salmo 91. A Bíblia, ele é um livro que você tem que ler e meditar constantemente. Porque Bíblia é a palavra do Senhor. Você pode ler um texto 10 vezes. Todas as vezes que você lê, Deus vai falar diferente com você. Todas as vezes que você lê, Deus vai te fazer lembrar de algo diferente. E nós temos que aplicar assim, essa rotina de obediência, que é ler a palavra e que é falar a palavra do Senhor aonde a gente for. Muitas das vezes a gente tem vergonha. Eu conheço a Sarinha, a esposa do Mateus, quando eu era gerente dela lá na Laser Fest. Então, eu falo que Deus tem um propósito de todas as coisas. Eu era gerente lá, e a nossa gerente territorial, ela não era crente. Ela odiava crente. E a Sara, conhecia a igreja, já tem 2 anos e meio. E eu falo que, aonde eu vou, eu falo que eu sou crente e eu falo do amor de Cristo. E para a minha gerente territorial, isso era o cúmulo do absurdo. Um dia ela foi num evento comigo, ela entrou no meu carro e lá só toca música gospel. Ela virou para mim, aqui só toca esse tipo de música? Eu falei, no meu carro só toca esse tipo de música. Então ela discriminou a Sara, discriminou algumas pessoas que eram evangélicas. E no momento que nós estávamos sozinhas na clínica, todos os dias a gente ligava o sonzinho, escutava hino o dia inteiro. A gente orava o dia inteiro naquela clínica. A pastora e o pastor já foram até orar lá na clínica uma vez, porque o clima estava pesado lá. Mas em momento algum nós desistimos, a gente sempre orava lá. Até quem não era crente começou a cantar louvor. Até quem não era crente naquela época, hoje se tornou crente. Então o que eu falo é você ser crente aonde você estiver. Não é ser crente só aqui na igreja. É ser crente em qualquer lugar. Porque ela me mandou embora, meu contrato encerrou porque eu era crente. Talvez se naquele momento ali eu falasse, eu não sou crente, eu estaria trabalhando lá até hoje, mas eu estaria fora das promessas do Senhor. Então naquele momento eu decidi
abrir e falar, eu sou crente, eu não vou deixar de ser crente, se isso te incomoda, não tem problema você acabar com o meu contrato, e foi o que ela fez. Só que ela não acabou só com o meu contrato, ela mandou todas as meninas da clínica embora. Todas as meninas que escutavam, que falavam de Jesus, que pregavam, independente se estavam ali batizado ou não, mas que começou a ouvir a palavra do Senhor, ela mandou todas as meninas embora. Todas. Mas assim, eu falo que Deus tem uma promessa para cada coisa. Através da Sara eu conheci a igreja, e eu moro lá no Parque Ateneu, é um pouquinho longe daqui, e eu sou muito feliz de participar e cultuar com vocês aqui todos os dias. Mas o que tem mudado a minha vida é ler a palavra do Senhor todos os dias. Então eu deixo para vocês essa noite, irmãos. Eu trouxe sim uma palavra que fala de Caleb, que fala das promessas, que fala de fé, que fala de obediência, que fala para a gente não desistir. Mas não adianta sair daqui e não ler Bíblia. Não adianta daqui sair do culto e não acreditar que vocês também terão as promessas do Senhor cumpridas na vida de vocês. E essa mensagem, ela só fortifica e é um lembrete poderoso para todos aqui nessa noite que chegaram aqui às vezes desfalecido, que chegaram aqui às vezes triste, sem perspectiva, sem esperança, talvez por alguma circunstância. Não desista. Jesus não desistiu de vocês. Não desista. Persevera. Por mais que vocês se sintam fracos, é na nossa fraqueza que Deus nos faz forte. É na nossa fraqueza que Ele nos levanta. É quando a gente menos espera que Jesus vem e nos fortalece. Então não desista, irmãos. Não desista. Se existe realmente alguém que precisa de ajuda, peça ajuda para a igreja. Nós estamos aqui para ajudar. Seja com uma oração, seja com um abraço, seja com a palavra, seja com ler a Bíblia juntos. Vamos interceder pela igreja, vamos interceder pelos nossos pastores, vamos orar e vamos praticar o que Jesus tem nos ensinado. E eu estou fazendo uma campanha do Salmo 121, e lá Jesus fala, lá ele testifica que nós temos que elevar os nossos olhos para os montes. É de lá que virá o nosso socorro? O nosso socorro, ele vem de Jesus, do Senhor, que fez o céu e a terra. Então não desista do seu monte, não desista da sua promessa, não desista porque Deus vai cumprir. Só basta que nós sejamos fiel, só basta mesmo que a gente acredite e que em todos os momentos da nossa vida nós sejamos gratos e que nós tenhamos a fé para perseverar e para acreditar que ela vai se cumprir em nossas vidas. Então, nessa noite, eu quero pedir os irmãos para agradecer. E se tiver alguma promessa que vocês não se lembrem, clame a Jesus. Ore para Ele, fala, Senhor, me lembre das suas promessas novamente, para que eu sinta, para que eu reviva os meus sonhos, porque muitas das vezes as promessas, elas ficam esquecidas para nós, mas para Deus jamais elas ficarão esquecidas. Essa noite eu agradeço a oportunidade, e eu gostaria também de agradecer que minha mãe está ali, minha filha, eu estou muito feliz de vocês estarem aqui, e pela oportunidade trago essa palavra de Deus para vocês. Obrigada, igreja.